Então, o vídeo de hoje é um vídeo que nós vamos fazer uma comparação entre o valor da poupança, os rendimentos da poupança, desculpa, e os rendimentos aí que a pessoa obteria fazendo um investimento em Bitcoin, né? Isso para você ter uma ideia, simplesmente aqui a gente não quer nada muito sofisticado, quer passar a ideia principal, que é a diferença entre o rendimento e o outro, né? O que um está dando a mais do que o outro, visto que a poupança, o pessoal fala que é o pior investimento, é um investimento que dá menos correção, né? Menos juros, e aí qualquer outro investimento que você vai ter vai dar mais do que a poupança. Tem aqueles de renda fixa, tem os de renda variáveis, tem de acordo com o tipo de investimento que você vai ter. Quanto mais seguro é o investimento, menor é o percentual de rendimento. Quanto maior o percentual de rendimento, maior é o risco. E a gente sabe que a poupança ela tem um valor garantido de até 250 mil, mas em consequência disso, os rendimentos são muito pequenos. O Bitcoin já é uma coisa que não é regulamentada. Volto a falar aqui que para quem quiser analisar, investir em criptomoeda tem que aprender, mas de uma maneira geral, para a gente fazer uma comparação simples, prática e rápida, a gente vai estar vendo aqui a evolução, a variação, se ela evolui bastante, se ela deixa um valor de rendimento maior, e aí depois a gente vai falar sobre como investir, se vai investir, se vale a pena, mas de qualquer maneira a gente vai dar uma passadinha aí e observar o valor, quanto era no início do ano. Isso vamos considerar o ano de 2021, tá? Então vamos lá para a planilha. Agora a gente está vendo aqui, ó, a comparação, que é o que? Poupança vezes Bitcoin. Aqui está os meses do ano, a gente fez uma planilhazinha colocando aqui os rendimentos da poupança. Você vê muito pequenininho, 0,12%, né? Os 3 primeiros meses, 16%. Isso porque o Copom, né, aquele conselho que determina o índice da Selic, que vai influenciar diretamente nesse valor dos rendimentos da poupança. E aqui para o final do ano ele foi subindo, né? E ainda vai subindo um pouco mais. Quando a gente vê aqui a totalização, vê que o rendimento total ficou em 2,9%, né? Quase 3%. E aí como é que se faz esse cálculo, né? Poupança, o valor aqui que a gente colocou como se fosse de investimento, 10 mil, e aí aplica 0,12%, daria R$12, ia para um valor de 10 mil e R$12, com mais 12%, daria 12,1%, aí esse valor passaria para R$10.024,01, assim sucessivamente. Então, dentro desse cálculo, a gente observa que o valor do percentual vai estar sempre sendo calculado em cima do valor, junto com juros, né, atualizado, o que a gente poderia até falar assim de uma maneira grotesca, juros sobre juros, ou seja, do valor total. Aqui, com relação ao Bitcoin, temos os rendimentos, né? A gente viu que alguns meses o rendimento ele tem uma variação muito grande, por isso tem um risco muito grande de você perder, de você ganhar, mas também tem de perder. Volto a falar aqui, o cálculo é o mesmo valor que a gente colocou para a gente poder ter um parâmetro de igualdade, né, para poder saber lá no final quanto variou. Primeiro mês 13%, calculado sobre 10 mil, 1.300, somado 11.300. Já aqui no segundo mês, 46%, que deu de variação, vai ser calculado em cima do valor principal e não do valor atualizado, tá? Aqui o cálculo é diferente. Essa planilha aqui eu peguei da internet, de uma pessoa que fez o detalhamento das aplicações dele. Portanto, esse valor aqui não é um valor absoluto, tem uma certa relatividade, porque a gente não sabe como é que foi feita essa aplicação. O fato é que ele demonstrou quanto ele ganhou, o que no final das contas a gente vai chegar aí num valor aproximadamente do que está apresentando aqui no final da planilha. Então, temos meses que são positivos e tem meses aqui que o Bitcoin ele diminui, né? Ele chega a mostrar uma perda, ó, 5%, menos 36%, menos 9%, depois volta a tornar positivo. Então, à medida que vai ganhando, esses valores vão sendo somados, e à medida que vai perdendo, esses valores vão sendo subtraídos. E aí, numa análise grotesca, sim, a grosso modo, a gente, entre o que deu de subida, de variação para mais, de variação para menos, sobrou 72%. Do valor de 10 mil reais, deu um rendimento de 7.240, totalizando, né, o final de rendimento, 17.240. Então, R$ 293,81, 7.240. A diferença grande, né?
Aqui no final, quem investiu 10 mil na poupança estaria com 10.293,81. Quem investiu 10 mil reais em Bitcoin teria, no final do ano, 17.240 reais. Mas esse 72% aqui não tem, vamos dizer assim, demonstração de taxa, essas coisas todas, mas ainda tem taxa. E aí a gente pega aqui para avaliar, né? Essa fonte aqui, esses valores foram tirados do Google, né? Que ele mostra para a gente, Google Financer lá do Google, que mostra que em 1º de janeiro de 2021, o valor do Bitcoin em reais era R$ 166.967,29. Em 31/12 de 2021, agora no finalzinho do ano, ele estava valendo R$ 268.132,95. Se a gente fosse fazer uma variação em percentual de quanto foi a variação entre esse valor e esse, considerando se a pessoa tivesse comprado em 1º de janeiro nesse valor e tivesse vendido no dia 31 nesse valor, né? A gente sabe que tem momento da venda, o momento da cotação, tudo isso daria uma variação de 60,5%, o que é um índice, né, muito próximo desses 72%, que é que a gente está falando que não teve as taxas. Possivelmente, se a gente fosse considerar as taxas, daria também algo perto disso. Então, a gente viu que a variação, a poupança, ela perde longe, feio. Tem outros investimentos, tem renda fixa, tem, mais na frente a gente vai trabalhar com essas outras comparações, vamos trabalhar. Então, visto isso, agora nós vamos estar, nos próximos vídeos, mostrando aí comparação entre poupança, renda fixa, poupança, renda variável, Bitcoin, Ethereum, renda fixa com criptomoeda e tudo mais. O que a gente tem que deixar aqui, deixar registrado, que é importante que você saiba, que a poupança, ela não dá quase nada, é um valor pequeno. Se você quiser fazer um investimento com valores pequenos para poder acumular e depois para passar para outros valores, é válido, tá? Mas não é muito interessante você deixar dinheiro lá muito tempo, principalmente nesses últimos anos em que o governo trabalhou baixando o índice para que o dinheiro que tivesse no banco, né, ele pudesse ser voltado para a economia e gerado trabalho. Outra situação importante, registrar aqui mais uma vez, é que as criptomoedas ainda não têm regulamentação, por isso é um tipo de aplicação que tem seus riscos. A pessoa tem que dominar um pouco da parte de tecnologia, mexer no computador, mexer com senha, etc. Conhecer um pouquinho do mundo das criptomoedas também, para saber o momento certo de poder estar entrando, de poder estar vendendo. Não pode se apavorar, porque como tudo que tem risco, você pode ganhar e você pode perder, e se você não tiver conhecimento, mas a gente alerta, né, o risco disso aí, por isso você tem que se capacitar. Mas é um rendimento que tem crescido, é uma fonte aí de investimento que todo mundo está procurando, e como se fala que é a mais velha, a moeda que já tem mais tempo, né, que todo mundo conhece, mas existe também outras moedas que existem no mercado que você pode estar aplicando o seu dinheiro nessas outras moedas também. Claro, né, que guardado o melhor juízo e guardado as devidas proporções, para que você possa não estar aí perdendo um pouco de dinheiro. A gente vai agradecendo, ficando por aqui, até um próximo vídeo e um grande abraço.